eu já ir me apresentando aqui também, já falando um pouco disso, da ideia, né? Aqui literalmente como foi o título que a gente sugeriu aqui, né? Que é uma resenha aí, a palavra mais usada ultimamente para o bate-papo, né? Para trocar ideia. Então vamos fazer uma resenha hoje aí, né? Relacionada à qualidade. É muito mais assim, coloquem mesmo perguntas, vão tocando ali pro Regis e pro Jair aí, anotando, ou vão questionando durante mesmo, aí fica à vontade também. Acho que se for algo que vale do contexto que a gente estiver conversando, já gerar uma dúvida importante, a gente já para e já vai. Eu pensei muito mais nesse material aqui numa situação de estar pessoalmente, né? E acaba sendo mais fácil esse sentido de trocar ideias assim, porque esse papo aqui é muito mais uma percepção minha, né? Eu não estou trazendo aqui nada de técnicas, nem é, formas de como fazer ou da melhor forma possível de fazer. É literalmente um bate-papo da vivência que eu tive até agora com uma visão de qualidade da qual eu trabalho aí há um tempo, e aí já vamos até começar a me apresentar para vocês. Então, a ideia é literalmente a gente bater um papo sobre a vivência da pessoa de qualidade dentro desse universo do teste e tal, e o quanto isso impacta e qual é a responsabilidade com o produto final, né? Porque das minhas experiências aí, então, né, já trazendo a minha apresentação para vocês, pouco mais aí de 10 anos que eu estou atuando com TI, e desses 10 anos aí, 11 anos já por aí, atuando entre uns 7, 8 anos como efetivamente na área de qualidade, né? Trabalhando em alguma coisa como analista de sistema, analista de negócio, até pelas demandas, e aí é que entra isso dessa percepção para trazer para vocês da responsabilidade, né, de uma pessoa de qualidade com o produto final. A gente sair um pouco dessa visãozinha ali só do teste, né? Então, eu estou efetivamente aí há uns 6 para 7 anos já envolvido com automação de teste, principalmente desde que eu vim para a South System aí, né? Fazer 5 anos que eu estou na South. Então, um aninho antes ali eu comecei com automação e vim para a South System para efetivamente ser uma pessoa QA com automação de testes ali. Então, tanto em desenvolvendo como Java, Python, Groovy, ferramentas aí, né? SOAP e tal. Então, 6 aninhos aí de automação de teste dentro desses meus quase 11 anos aí, aliás, 12 anos de vivência na TI, tá? Sou formado pelo Senac, então literalmente é uma honra estar de volta em casa, vamos dizer assim, né? Me formei aí pelo Senac em ADS, né? Sou 2016 a minha turma, né? Então, tenho 39 anos, né? Estou fazendo 39 anos esse mês, até não coloquei aqui. Então, assim, até para trazer como experiência, eu entrei para TI ali por 2010, 2011. Então, eu já tinha mais de 20 anos, né? Quando eu vim para tecnologia. Foi literalmente uma troca diária, né? Eu era da área comercial e acabei vindo trabalhar na área da tecnologia, fiz a faculdade no Senac e tal. E aí também acho que isso traz um pouco dessa visão comercial, né? Trabalhando com produtos e tal, para qualidade, mesclou um pouco também isso para minha vivência com TI e trazer essa experiência um pouco para vocês, né? E estou graduando aí, estou pós-graduando MBA aí pela PUC, né, em liderança e gestão de equipes aí, produtividade, tá? Então, deixa eu já startar aqui algumas coisas, né? A gente tem, assim, pessoas de qualidade aí, né? A gente efetivamente tinha isso aqui como uma visão clássica do testador, né? Vamos dizer assim, que é uma coisa que hoje eu já nem gosto de usar. Até tem algumas coisas que a gente vai conversar mais à frente aqui que né, nem acho legal ouvir nem usar essa palavra do tester, né, do testar, do efetivamente já tem que ser testado aquilo, né? Acho que isso é uma coisa literalmente ultrapassada já, assim, que acaba afetando ou afetava, né, o quanto a gente tinha que se preocupar com o produto final, né? Então a gente se preocupava em testar uma coisa, literalmente testar, né? Então clicou, testou, tá pronto. A gente não se preocupava com o que tinha para frente, né? Isso era uma visão assim das coisas que eu passei ali e vivenciei dentro de alguns momentos, né? De algumas empresas enquanto eu era analista de teste, né? Ou tester em um determinado momento. A gente tinha essas três características bem clássicas e bem pontuais que tinha que ser feito, né? Identificação de gargalo, reduzir erro e garantir qualidade do desenvolvimento. Então,
para frente ainda tem mais coisas, né? Mas isso aqui era uma coisa muito focada no teste. Por que eu trouxe essas duas posições aqui do QA ou do QC, né? Eu até fiz uma alteraçãozinha nessa apresentação aqui, porque eu tinha só o que era o QA aqui. Mas participando do MTC agora, que ocorreu, né, no sábado, ali no dia 30, teve alguns painéis que falaram alguma coisa também relacionado à parte do QA em duas formas, né, duas visões do QA e essa visão do QC. Né? Então, hoje a gente tem aqui a visão do QA, que é o Quality Assurance, né, que é o garantir a qualidade. Essa é a posição que eu trago e que eu atuo, ou já atuei, e gosto de usar como referência tanto para esse assunto que a gente está aqui agora, como para referenciar, assim, ou contextualizar tudo aquilo que as pessoas de qualidade deveriam trabalhar, que é garantir a qualidade de produto, né? Ou do desenvolvimento do produto. Né? Então, que é vamos pegar essa leitura aqui, né? Para um QA é fundamental que a gestão da qualidade dos processos do desenvolvimento, né? Todas as etapas do desenvolvimento, visando sempre uma melhoria contínua das coisas, né? Então, é garantir que aquilo tudo seja feito de forma correta, com qualidade, né? E aí a qualidade vou encaixar depois aqui algumas coisas para entender o que seria essa qualidade, né? E que isso seja sempre uma melhoria contínua, aprendizado, né, e tal, e fazendo isso da melhor forma. Deixa eu ver que tá piscando o chat aqui, não sei se já tem alguma coisa aqui, acho que não, né? Não, beleza. Então, e aí a gente, dentro do que aconteceu no MTC, e algumas discussões, assim, a gente, numa transformação do analista de teste, né, e do testador, a gente passou a ser um analista de qualidade, né? Então, tem essa brincadeira, vamos dizer assim, né, do QA, não é ser um Quality Assurance, é ser um Quality Analyst, né? Ou seja, analista de qualidade, não garantia de qualidade. Né? E aí, essa foi uma discussãozinha que teve durante o MTC, assim, do qual seria a nomenclatura correta, né? Para isso que seja feito antes, né? Ou durante o processo de desenvolvimento. E aí o pessoal ainda levantou uma bandeira do QC, né, que é uma coisa que está vindo bastante, aí sendo bem usada, bem dita, que é o controle da qualidade, que é exatamente a utilização de ferramentas de teste. E aí a gente já está entrando nessa parte da automação. Né? E então, o que seria essa mistura, né, do analista de qualidade fazer o controle da qualidade. Né? E aí, como a gente está vindo muito no processo de automação, de novo, isso acredito que seja de bem antes, né? Mas eu me envolvi com isso, de novo, há 5, 6 anos atrás. Inicialmente, o primeiro cursinho que eu fiz de teste e automação de teste, usando, deixa eu me lembrar que ferramenta que era, não vou me lembrar agora o nome da ferramenta, Siculi, era o Siculi, né? Era horrível, horrível a ferramenta, né? Eu pegava, fazia uns prints de imagem, colocava para fazer automação e tal. E era com Python, se não me engano, a base dessa ideiazinha lá que eles tinham criado. Nem sei como é que está hoje, porque eu nunca mais usei. Sempre fui depois focado em código direto, assim, e validação de API, né, de serviço, microserviço, então eu acabei nem trabalhando muito com essa parte de validação de front, assim, tal. Sei que é Selenium e tudo mais, mas né, nunca usei mais o Siculi. Bom, então essas duas nomenclaturas hoje elas estão rodando muito, assim, até vendo pelo próprio MTC, que o pessoal tem falado muito. Aí tinha umas pessoas de Portugal, tinha um outro rapaz lá que acho que estava morando na Inglaterra, que participou lá, e falando muito dessa tecnologia do controle de qualidade, né? Estar dividindo o que é o analista, o que é o assurance, né? O que é a garantia e o que é o controle, né? E eu entrei num debate lá, até nem me responderam muita coisa, que eu não sei se não queriam deixar o assunto rolar, mas até para não atrapalhar o painel lá, mas eu fiz uns questionamentos lá e tal, e comentei até, mas a minha percepção é diferente, eu opino relacionado que tem que ser sempre uma garantia de qualidade num todo, né, e não tem que sair dessa coisa desse controle posterior, né, que é muito isso aqui é para uma visão, tipo, o pessoal tem que fazer isso depois para validar o sistema, etc, etc. Né? E aí a gente já entra aqui nessa conversa dessa visão que eu quero trazer para vocês um pouco, né, desse bate-papo, que é
o QA envolvido com o produto final, né? O quanto a gente tem que se preocupar com aquilo que é lá no fim. E aí o que eu quero dizer lá no fim é cliente, né? É o produto funcionando e se aquilo é funcional da forma correta, né? Se aquilo funciona e serve para alguma coisa e não só funciona, né? Tinha um professor do Senac, inclusive, que é uma frase que eu lembro e comento isso pro resto da vida, que logo no início a gente programando, e ele disse, cara, compilar, compilou, mas tá funcionando, né? Então, assim, lá no fim, né? Cara, tá ok, subir o aplicativo, tá no ar, tá tudo real, tá tudo funcionando lá, mas ele serve para alguma coisa, né? Então eu acho que daí é que a gente tem que estar nesse papo do o quanto que ela tem que ser envolvido com o produto final, né? Ele tem que ser envolvido com as regras de negócio, com o negócio e não só com as regras de negócio. E aí a gente já entra na sequência do papo que é falar um pouquinho desses conceitos, tá? Que é o que eu acho legal de trazer e sair da função do testar, que eu comentei antes. Né? Que a gente tem que parar de falar que a gente está testando o sistema. Né? A gente tem que entrar nessa linha de que a gente tem que verificar e validar. Né? Ou é um, ou é outro, ou é os dois. Né? Mas no sentido de validar o produto, né? E verificar o produto. E não só testar o produto. Não sei se eu consigo deixar claro isso assim, né? Que o testar, na minha opinião, de novo, é tu pegar e tu abriu a tela, tu clicou no botão e está testado, sabe? Mas verificar aquilo da forma correta e validar aquilo da forma correta pensando lá no fim. Né? Então, só para deixar mais claro aqui, né? Quais são as diferenças dessas duas palavras, né? Em termos de validação, efetivamente garantir que o software atenda a expectativa do cliente. Né? Então, estamos construindo um produto certo, então a gente entra de novo nisso, né? Lá no fim, ele está certo, é exatamente isso que a empresa que nos contratou, né, como consultoria, pensando na Salf, assim, por exemplo, né, na Salf System. O banco X lá que contratou a Salf pediu um time, a Salf montou o time e colocou, tá certo isso que a gente está desenvolvendo, a gente entendeu o negócio, a gente tem que validar isso para que no final seja a expectativa do cliente. Aí, nesse caso, pode ser o cliente interno ou o cliente externo, né? E até entender se o PO aqui, né, e o PB, né, o Product Business aí, né, estão pensando também da maneira correta. Claro que isso é uma alçada maior e tal, mas eu acho que isso faz parte da garantia da qualidade, junto com o time que está envolvido, né? Então, validação é isso. E o que é o verificar? O verificar, para mim, é a troca da nomenclatura do teste. É tu sair daquele teste e entrar na verificação, né? É conhecer os requisitos, é conhecer as partes funcionais e não funcionais daquilo que está sendo produzido, desenvolvido, implementado, né? E verificar da maneira correta. E aí verificar da maneira correta é ok, entender o produto. Né? De novo, pensando no produto final, né? Pensando sempre de que vai fazer sentido em algum momento, né? Isso aqui que a gente tá desenvolvendo, metendo a mão, fazendo e acontecendo. Né? Deixa eu só pular aqui. Então, daí, e aí, para trazer um pouco assim, é óbvio que a gente não pode deixar de falar de metodologias e comentar um pouco sobre algumas estratégias, né? E aí o que eu quero dizer assim com isso é óbvio que a gente está falando aqui em metodologia ágil, né? Que hoje, e até assim, abrindo um parênteses, né? Como eu disse, a ideia é ter uma resenha, né? Gostaria eu de poder estar nesse momento a gente fazendo isso assim com mais facilidade, né? Do que aqui pelo chat e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: com essa função do tempo que eu entrei na tecnologia, né? E efetivamente comecei a trabalhar como testador, naquele momento testador, né? Não era nem analista de qualidade, era testador. A gente começa a entender algumas coisas sobre metodologia. Eu trabalhei também com processos em um determinado momento. Saí da análise, saí do sistema do negócio e saí da qualidade e trabalhei como analista de processos. Né? E aí participei de 2 certificações em 2 momentos em 2 empresas diferentes. E aí, provavelmente, alguns de vocês de curso aí já sabem, os professores também, obviamente, conhecem essas tecnologias, que são o CMMI e o MPSBR. Né? O CMMI é internacional, uma certificação, sequências de processo, né? Tem que seguir padrões, métricas, lições aprendidas, assim como tem no Ágil, né? E aí
aquilo tem que gerar um resultado, né? Então tu é certificado e aí tu pode literalmente vender o teu produto para empresas internacionais, né? Vender a tua fábrica de software naquele momento para empresas internacionais. O MPS, no caso o BR, né, ele era focado para algo América do Sul, América Latina e tal, e eu participei desses dois momentos. O legal do MPS BR em um momento foi que ele teve na onde eu fiz, né, atuei junto, foi uma mescla de tentar começar a incluir a função do ágil. E isso foi em 2014, tá? Só que aí é o seguinte, né, 2014, o manifesto do ágil foi criado em 2001, né? E assim, criado, eu acho que assim, criado porque assinaram o documento, né? Aqueles 17 malucos lá que criaram a metodologia ágil lá, que botaram no papel isso, fizeram, né, os 12 princípios, que a gente nem vai entrar a fundo nisso, né? Só trouxe aqui os valores, que é o que eu acho mais importante só para a gente falar. Mas então, né, os princípios e tal, tudo aquilo no papel em 2001, mas eu duvido que eles não estavam, tipo, uns 2, 3 anos antes já conversando sobre isso, né? Então, a 2000, 2001 se fechou a metodologia ágil. E aí, tipo, pensa que a partir do momento em que eu comecei a atuar com a metodologia ágil, lá em 2014, 14, 15, 16, por ali, é que eu comecei a internalizar, por exemplo, essa ideia da preocupação com o produto para o fim, né? Até pelo desenvolvimento e até pelo que está aqui desses valores que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Mas botei aqui os 4, deixei bem frisado aqui os 4 e tal, mas assim, dos importantes aqui, né, que na minha ideia dessa visão para o produto final, é a interação, né, entre as pessoas, né, a gente conversando mais, aí vamos trazer para uma coisa mais palpável, a pessoa de qualidade e os desenvolvedores, né, com foco na qualidade final do produto, terem mais troca de ideia com o cliente, terem mais troca de ideia com os responsáveis, PO, PB, ou quem for da área de negócio, né, a colaboração, né, do cliente na negócio, em vez de só se preocupar em o que está sendo entregue, no sentido assim, o que está sendo não, né, mas desculpa, foi entregue ou não foi entregue, o contrato, sabe? Tipo, na data tal tem que estar implantado tantas funcionalidades, né? Não, a colaboração do cliente aqui, pensando no resultado final e trazendo essa interação de uma forma melhor, sabe? Então, isso é uma coisa que faz tempo que a gente tem essa ideia, desde 2001 esses caras têm essa ideia, né? Eu me envolvi com isso em 2014 e eu ainda trabalho em processos dentro de projetos hoje, 2022, quase 2023, que não tem isso aqui, né? E não tem isso aqui até com pessoas que trabalham com a gente, colegas desenvolvedores ou colegas de própria qualidade, analistas, quem for, né? Os times ali, as squads, né? Não tem essas ideias ainda, com a preocupação com o final, né? Com a preocupação daquilo que está sendo entregue lá no fim, né? Eu não estou dizendo da última sprint, né? Entregou a última sprint, um abraço. Não, é o produto mesmo, sabe? É a preocupação com aquilo que está envolvido lá no fim, né? Então a gente entra aqui numa situação de colaboração. Isso aqui é só mais para contextualizar um pouco mais, né? Que a gente deve atuar em conjunto com o cliente e não ser um contra o outro, né? Um contra um. Trabalhar nessas tomadas de decisões, né? E sempre na busca daquele objetivo final. Né? E aí eu botei o cifrãozinho porque, vamos lá, ninguém aqui vai trabalhar de graça, né? Só uma imagenzinha para brincar um pouco, porque é óbvio que o produto final também é para gerar um lucro de alguma forma ou reduzir custos de alguma forma. Né? Então, é sempre nessa busca, né, pegando esses valores aqui do Manifesto Ágil, né, pensando nisso para o fim. Tá? Aí agora em 2020, aí agora eu digo 2020 porque a gente teve aí tempo de pandemia, né? E eu acredito que isso aqui, desse manifesto ágil dos testes, e aí eu vou falar um pouquinho disso porque eu não gosto desse nome, não adianta, mas é o que é assim que foi criado, né? Fala também dessa função das práticas colaborativas, né? E das atividades focado num manifesto ágil para a área de qualidade, para a área de teste, né? Que é esse termo que ainda se usa aqui. De novo, para mim não é legal, eu não gosto disso, eu gosto do tudo é qualidade, e que mesmo assim está dentro do próprio texto, né? Tudo é qualidade para ser testado. Meio, né? Então, em 2020, né, a gente teve essa geração desse material aqui, né, desse manifesto da qualidade,
E aí foram essas duas meninas aqui, né, a Janet e a Lisa, né, nesse livro, tá, no Agile Testing Condenser. Eu colocaria aqui um validation, sabe, para deixar essa função do que a gente fala, né, que é testes de validação, então, pelo menos para já que vai usar a palavra teste, né, foram as autoras, então, dessa publicação em 2020. E, de novo, pensa que em 2001 é que foi pensado naquele primeiro manifesto do Agile como um todo, né? E 19 para 20 anos depois aí, é que foi alguém, de alguma forma, colocou isso aqui no papel. Só que se tu for parar para pensar, e aí voltando, né, para a resenha aí, né, lá em 2014, 15, 16 ali, quando eu comecei a atuar com agilidade, e já pensando nessa coisa do QA, né, já era tratado assim, até em contratação, tu já era tratado como analista de qualidade, né, na carteira ali, né, no contrato. Demorou ainda um tempo para alguém escrever isso e eu me arrependo de não ter sido eu que tenha escrito, né? Podia até ter sido eu, gostaria, inclusive, mas não tive esse insight de escrever isso, né? Mas isso aqui já era uma coisa tratada há muito tempo, né? Sair dessa visão de só testar, do método cascata, que era o teste, era exatamente esse, né? Para quem não conhece, dá uma olhadinha, que é tipo, tu tem que testar para a coisa ir para frente, né? E não seguir os ciclos do ágil ali e tal, né? Então, saiu e começou a vir essa coisa de também se preocupar com qualidade num todo, né? E não só naquela caixinha do testar aquilo que o desenvolvedor entregou, aquele bloquinho de código, né? Que às vezes era testado só literalmente uma coisinha ou outra, não tinha uma sequência de testes até o fim, né? Um end-to-end e tal, e agora com as automações, então e é muito legal ver isso agora, sabe? Tá, a gente está vivendo esse manifesto aqui. Né? Então, ele foi lançado em 2020, ali, meados de 2020. Claro, elas devem ter alinhado isso um pouco antes, né? Até pelo fato de 2020 a gente estar com pandemia e tal. Então, vamos lá, 2019 isso aqui foi inventado, né? Entre aspas. Né? Então, e isso aqui, quando eu vou abrir aqui a imagem, né? Lá no link aqui, vou compartilhar aqui, porque foi para outra aba aqui, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Ele traz bem essa ideia conversando e alguns detalhezinhos assim que falam deixa claro essa ideia do que é o manifesto do que há envolvido com o produto final, né? Então, pense o seguinte, ó, isso aqui é o manifesto ágil do teste, né? Manifesto ágil do teste, né, efetivamente. Então, a gente entra nesse momento do testar continuamente mais, né? Vou botar só um pouquinho, pessoal, que deu vai desligar aqui o meu bicho aqui. Pronto, voltou aí, né? Aqui tudo certo. Ah, tudo certo, uma vez aqui. Ele apareceu uma mensagem para mim no computador aqui que ele ia desligar, mas já voltou aqui, beleza, obrigado. Bom, então vamos lá, do manifesto aqui, né? Então, ó, testar continuamente mais do que testar no final. Né? Então, aqui para mim, de novo, eu trocaria essa palavra, né? Seria validar, tá? Porque, de novo, verificar é a troca do testar para verificar, né? Mas, assim, seria validar continuamente, sabe? Tu vivenciar o produto final continuamente. Claro que a gente não tem como, no início lá, tu tá criando a tela de login, né? Brincar assim, tu tá criando a tela de login, tu não tem como tu saber o que é o produto final, né? Mas tu já entende qual é a necessidade final, ou deveria, pelo menos, né? Como no envolvimento do projeto, entender qual é que é a necessidade para aquela tela como um produto final, né? Para aquela funcionalidade de login para o produto final. As informações que tem que estar ali, o que solicita, se isso para o cliente, né? Se isso para o fim é pertinente, aquelas informações solicitadas ou aquelas informações básicas apresentadas da menor forma possível, mais minimalista possível, né? Pensando na usabilidade e tal, se aquilo ali é importante no fim, até para que o resto depois ande de maneira correta, né? E aí o segundo ponto é prevenir defeitos mais do que encontrar defeitos. E aí a gente entra na função que a gente estava falando um pouquinho antes, que eu comentei um pouquinho antes, que a gente a garantia da qualidade. O prevenir os defeitos é exatamente isso, é garantir a qualidade
daquilo do que só efetivamente tu ver aquilo ali, né? É tu garantir tudo de alguma forma, muito mais do que tu só encontrar isso, do que tu só testar isso, né? Entender a validação, né? Trocando a palavra, né? Entender a validação, entender a verificação, mais do que só verificar a funcionalidade. E aí entra bem no ponto que eu gosto, que é o que a gente está falando aqui, que é entender a funcionalidade muito mais do que só ver se ela funciona, certo? Tu ler o requisito, entender com o PO, entender com o PB, entender o produto, o universo que tu trabalha, né, para garantir a qualidade muito mais do que só ver se ela funciona, né, do que tu só ver se aquele 1 mais 1 vai dar 2, né, tu não sabe se o resultado também não tem que ser 3, né, na lógica da funcionalidade ou daquela regra de negócio, aquele 1 mais 1 pode ser 3, né, então nesse sentido, e aí o manifesto do teste, assim, quando eu li, quando eu vi esse material, eu achei muito legal, porque entra nessa coisa que eu bato na tecla, assim, participando dos projetos, e já fui LT, né, de qualidade em 2 clientes que eu já participei com a Salf aqui, internamente, né, de outras squads, tinham outras pessoas de qualidade que entraram depois de mim, e eu acabei sendo a referência, então acabei sendo considerado o LT ali, né? Tinha mais vivência com o produto e tal, desde a concepção inicial do produto, né? E aí a gente conseguia de uma forma conversar mais sobre isso. E eu não tinha a mínima ideia disso aqui, isso foi tipo 2017, 2018, quando eu atuei num projeto bem grande, assim, que eu fiquei 2 anos focado naquele projeto, e eu não conhecia isso aqui, né? Não tinha essa visão, assim, tanto que, bom, foi lançado em 2020, né? Mas o que eu quero dizer assim, a gente já pensava, sabe? A gente já viveu isso aqui em algum momento e foi muito legal ver isso no papel, assim, né? Palpável, né? Não papel, mas palpável, né? Então, e aí pulando para o próximo passo aqui, né? Então, construir um melhor sistema mais do que quebrar o sistema. Vou dar um exemplo muito legal na percepção de contar a história do que ter vivido, tá? Muito mais legal. Eu trabalhava com um colega trabalhava comigo, a QA também e tal, era de uma outra consultoria, e eu me lembro que a gente trabalhava validando algumas APIs e tal, validando algumas funcionalidades, assim, mas era muito mais no back-end, tá? E aí eu lembro que chegou um momento, assim, que eu vi que ele começou a meio que abrir uma planilha, fez, né, um Excel e tal, e começou a planilhar X bugs em tal funcionalidade, X bugs em tal retorno de serviço, tal, não sei o quê, e encaminhou para a líder do projeto lá, para gerente, tal, para PO, e tipo, ele foi parabenizado por isso, né? Numa cultura antiga, e eu posso dizer antiga, mais de 10 anos, né, uma década atrás, né, que era um negócio que as pessoas comemoravam, né? Eu vivi projetos em quais os times de teste eram apartados do time de desenvolvimento, né? Por isso que tinham os analistas, que os analistas é que se envolviam efetivamente em alguma coisa com documentação de análise e de desenvolvimento, repassavam os cenários de teste para serem testados, e os testadores eram contratados para quebrar sistema, né, para verificar e testar a funcionalidade, e para testar no final, sabe? Para quando estava aquela sprint pronta, né, testava tudo no final, em vez de vir validando aqui, né? E ainda nem tinha muito sprint também. Então, assim, a ideia era quebrar sistema, né? E aí ganhava prêmio, né? De ser parabenizado com um almoço no Tecnopuc lá, porque o cara derrubou e quebrou, achou 30 bugs, foi o campeão dos bugs, sabe? Então, tipo, isso era uma mentalidade que tinha 10 anos atrás, né? E em 2018 tinha um cara sentado do meu lado fazendo isso. E a gente entrou numa discussão exatamente sobre essa, cara, a gente tem que tentar prevenir isso, sabe? Vamos fazer as coisas aqui, chama a galera do dev aqui, a gente trabalhava em squads, né? Então ele era de uma squad separada da minha, então 5 em cada squad e um QA, 5 em cada squad e um QA. Então a gente acabava se envolvendo para fazer um cross e tal, né? Tentar fazer testes entre os serviços, integrações, etc. E chegava nesse ponto de, não, a gente tem que fazer algo que seja melhor para o sistema, sabe? Se preocupar com o fim do produto lá no fim e não saber se aquela entrega do cara e derrubar aquela entrega do cara e comemorar e fazer festa para ir ganhar um almoço porque o cara conseguiu meter 35 bugs numa API, né?
Pô, por que o cara fez 35 bugs numa API? Daqui a pouco ele entendeu o que ele tinha que fazer, sabe? Essas preocupações que eram legais de entender e que agora estão aqui descritas num papel, né? E aí, de novo, a gente entra naquele papo que é o foco aqui da nossa conversa, que é aquela preocupação com o fim, né? É tentar sempre ser a garantia da qualidade até o fim e não só para aquele momento, né? E aí no fim aqui do manifesto, que é tipo o time que tem responsável pela qualidade como um todo, né? Mais do que só essa responsabilidade de nós, pessoas de qualidade, né? Nesse caso aqui, testadores, tá? Então o manifesto é legal, eu indico, né? Darem uma olhada assim até para entender, claro. A gente está muito mais inserido, envolvido com a metodologia ágil, mas agora tem esse carinha só do teste, né? Então, para quem aí tem interesse e tal, dá uma olhada, porque na minha concepção, vale a pena aí para a gente trabalhar, tá? Deixa eu compartilhar de volta a apresentação aqui. E aí, então, voltando para cá, né? A gente vai falar, então, saindo um pouco desse foco aqui, e já entrando na parte de estratégias, né? E aí, o que eu quero dizer com estratégia? Assim, de novo, sempre falando na garantia, né? E aí, o envolvimento com o negócio. E isso aqui é literalmente percepção minha do que eu vivi, do que eu vivenciei nos últimos 3 anos e pouquinho aí, em 2 projetos que eu entrei desde o início, tive a sorte, né, de entrar desde o início. E aí tem isso também, né, de certa forma, a gente ter uma certa sorte, né, de acabar sendo inserido inicialmente no projeto, né, e trabalhar, entender o fluxo, o que foi a concepção da solução, que é a primeira frase que tem aqui, né? A gente acompanhar isso, cara, isso aqui é o foco para o fim. É isso aqui que a gente espera que o cliente tenha necessidade com base nas pesquisas que foram feitas e tal, né? Então perdão. Então o envolvimento, né? Desde o acompanhamento ali, que é a sugestão que eu dou, né? E para quem trabalha hoje como QA ou para quem tem uma ideia de trabalhar com qualquer área ali dentro do desenvolvimento, pensando na qualidade, é tentar de alguma forma brigar, vamos dizer assim, né? Lutar por ter essa vivência conjunta. Mesmo que tu tenha entrado depois, durante o projeto, né, já está andando, o projeto foi concebido há 3 meses atrás, tu já pegou o sprint rodando aqui, né? Mas tentar ser inserido, sabe, na ideia da concepção para essa solução que está sendo produzida, desenvolvida, implementada, né? E também o envolvimento com a parte da usabilidade. Isso aqui, para mim, na minha vivência nesses projetos, foi essencial. Porque conversando com as pessoas de UX, né, UX UI ali, e tendo a ideia do fluxo, né, pegando os protótipos, até para mapear cenários, né, de alguma forma, do que validar, né, e aí, de novo, do que validar, né, e não do que verificar, porque eu não queria, naquele momento, entender o que eu tinha que fazer, a verificação do 1+1. Eu não queria verificar se aquele percentual do empréstimo, por exemplo, né, do aplicativo bancário estava funcionando. Não, eu queria validar. Eu queria validar o que no fim é o produto, sabe? Tipo, então, óbvio que o UX já tinha uma visão para frente, né? O pessoal acaba trabalhando mais para frente do que o desenvolvimento. Tipo, na primeira sprint fez as telas iniciais, mas já está na segunda sprint, eles já estão trabalhando em telas que já vai dar retorno de confirmações de valores, empréstimos, retorno para cliente, a satisfação do cliente em ver o resultado, né? E aí estou pensando no cliente financeiro, que são os 2 projetos que eu me envolvi. Mas também tem as concepções de projetos, por exemplo, da área da saúde, né? Se o paciente está tendo as informações corretas e entendíveis, e não só se o que foi apresentado da quantidade de remédio para ele está certa, sabe? É tipo validar as coisas para frente, né? E além disso, o encontrar fluxos aqui que eu coloquei é muito mais no sentido do resultado dessas 2 ações iniciais, dessa estratégia de aplicação aqui, né? Que é tipo, tu acaba tendo uma ideia de fluxos inesperados, de comportamentos inesperados, né? E uma visão melhor dos critérios mapeados. E aí, trazendo um outro conceitozinho da parte de critérios de aceitação, né? Normalmente, hoje, quem faz isso são os POs.
que manjam do negócio, têm a visão do produto, né? E aí acontece, e eu já vi muito nos projetos que eu trabalhei, de tu ter, sei lá, uma tela gigantesca, ou 4, 5, 6, 8 telas, num fluxo de negócio, e tu tem 4 critérios de aceite, e aquilo está dado como um ok, vamos dizer assim, para que aquilo vá para frente, né? E aí a visão da garantia de qualidade é tu tentar visualizar mais do que só os 4 critérios de aceite. Estou dando de exemplo, tá? Eram mais, só para, né, explicar aqui e dar uma visão. Então tu tem só 4 critérios de aceite. E aí tu vai verificar só os 4 critérios, tu vai validar só os 4 critérios. E aí tu pega o UX, tu pega as telas e aí tu começa a ver, cara, mas isso aqui também se acha que é importante. E aí tu começa a levantar outros cenários. E daqui a pouco idealizar isso para o PO, né? E para a pessoa de negócio, e dizer, cara, a gente precisa de mais uns 8 critérios de aceite aqui do que só 4. Né? Então esse envolvimento, assim, na minha visão, ele é essencial para que a gente pense no negócio e no produto final. Né? E aí eu vou trazer para vocês aqui o quadrante ágil aqui, né? Que é uma ideia aí também da metodologia de agilidade aí, relacionada a uma posição, né? Do que é uma automação e teste manual, o que é só manual, ferramentas e o que é só automatizado. Mas dentro desse quadrante aqui, né, e é só vocês, a mesma coisa, é só dar uma pesquisada lá em quadrante de testes ágeis, lá, né, hoje o ágil, o quadrante de testes lá e tal, e darem uma olhada nisso aqui. Isso é uma sugestão que eu dou para se pensar, porque assim, é óbvio que no fluxo normal, isso aqui que eu estou falando é meio idealizador, né? Pensando num futuro, uma visão, putz, assim seria a vida ideal para trabalhar e tal. Mas é óbvio que a gente tem que fazer tudo, né? De uma certa forma, tudo eu quero dizer, além de fazer teste manual e entender um pouco do negócio, é tu daqui a pouco também, até pela necessidade do mercado, tu ser um automatizador de teste. Né? Então tu vai ter que trabalhar com ferramentas, tu vai ter que trabalhar com automação, processo manual, né? E automatizado junto, e processo manual. E esse quadrante ele define efetivamente, você pode ver que o Q2 e o Q3, ele traz um pouco de automação e manual no Q2, um pouco de só manual no Q3, e é onde tem uma percepção da face de negócio, né, da visão de negócio. Né? E se vocês validarem o Q3 e o Q4, é para o produto, é para o resultado final. Então, a melhor das ideias aqui seria, obviamente, conseguir fazer tudo de uma certa forma, mas trazendo sempre a visão de que a gente tem que pensar sempre no produto, né? Sempre naquele resultado final. E tu vai ter que passar por todos os quadrantes. Isso aqui às vezes não acontece, né? Tu acaba fazendo só automação e aí tu vai fazer só validação de algumas coisas de API muito, não vou dizer básicas, né? Básicas é a palavra errada, mas normais, né? Sabe? Tipo, é só validação de API. Daqui a pouco o automatizador de testes, né? A pessoa que vai só fazer automação acaba não se preocupando em entender o negócio. Até para melhorar cenários, né? A gente fala muito da pirâmide, né? Relacionada à parte, pô, inverteu a pirâmide, agora a gente começa com API e tal, depois a integração e depois é a validação e tal, e lá em cima um pouquinho só do manual, né? Eu discordo. Eu entendo que, de alguma forma, a gente tem o manual, ele entraria numa chave lateral, né? Até pensando agora, podia ter botado um desenho tipo isso, aqui, ter criado um desenho tipo isso. Na pirâmide, ele entrar com uma chave lateral e no manual acompanhar tudo. E aí do manual é o validando o negócio, sabe? Porque daí tu entra nessa função desse novo, dessa nova visão do ágil, ali, do teste ágil, né? Do manifesto. Que é tu fazer de garantir sempre a qualidade, de uma certa forma, pensando no produto final. Né? Então, tu passar pelo processo como um todo, acompanhando o produto, né? E não só aquela necessidade pontual ali. Tá? Então, só para trazer isso aqui como para contextualizar o que a gente está conversando aqui também. Tá? Claro que vale dar uma estudada melhor, dar uma pesquisada melhor nas coisas. Né? Deixa eu só voltar para a compartilhação do Prezi aqui. Aí, beleza. Então, de novo, o que há envolvido no negócio? Né? Isso aqui, para mim, vamos dizer assim, quase se encerra o assunto aqui do que eu trouxe hoje. Né?
a gente está pensando no produto final, a gente está entendendo que a gente tem que estar envolvido, inserido em determinadas ou em todas as etapas da concepção de solução, né, e não só daquele entendimento ali, mas do todo, né, e não só da funcionalidade, não só daquela entrega, não só daquela sprint. Tá? E aí, efetivamente, a gente vem aqui que, ao final, né, o resultado, esse resultado aqui, ele é um resultado, vamos dizer assim, esses tópicos que eu coloquei aqui, ele é uma coisa meio que, vamos dizer assim, básica e também clássica, assim como as tarefas clássicas lá, né, da qualidade, do testador, né. E o resultado é isso aqui, tá? Que é encontrar o maior número de pontos de melhoria, antecipar problemas, melhorar a experiência do cliente. Aí, de novo, pensa que se tu tá só fazendo um teste, tu tá, vamos dizer assim, pouco preocupado com o cliente final, né? Com o produto final. Né? Então, aqui a ideia é pensar na experiência. Né? Hoje a gente não pode mais ter criar um aplicativo para o cara fazer um empréstimo. Né? Hoje tu tem que criar um aplicativo para o cara se sentir confortável, seguro, a experiência do cliente tem que ser positiva, e aí eu vou trazer uns números depois que são bem legais relacionados a isso, sim, para abrir um pouco mais esse pensamento, e tu tem que garantir a entrega de qualidade para essa experiência. Né? Não adianta só tu ficar pensando ou tentando fazer só uma verificação das coisas, né? Testando só aquilo, a funcionalidade funcionou, compilou. Mas ela lá no fim ela funciona, né? O teu end-to-end, ele é um end-to-end só para tu entender se aquele primeiro teste que tu fez na sprint 1 funcionou de novo e as coisas foram funcionando em todos, né? Tipo, tu fez o teste na sprint, tu matou. Tu fez o teste na sprint 2, tu matou. Sprint 3 matou e produção. Tá, tu fez 4 testes aqui, né? Mas e o teste pós-produção, né? Que é o que fala um pouco ali relacionado de novo à parte do teste, da metodologia ali da metodologia ágil ali do teste, né? Tudo é qualidade e além, né? Então é o produto final lá. Não adianta só tu fazer a tua entrega, tu vê que tudo aqui está funcionando, os teus testes na esteira funcionaram, né? Tu fez um regressivo e funcionou, mas no fim e além, que nem ele coloca ali, que nem as meninas colocaram, né? No livro, continua funcionando, continua sendo positivo para o cliente, daqui a pouco tu não tem feedback de melhoria, né? E aí o resultado disso, além de reduzir custo, é produzir valor. E aí nós estamos falando valor pessoal e valor monetário, né? Para aquele produto final. E aí uma ideia de números, tá? Essas duas empresas aqui, a CompuWare e a Fifth Quadrant. Esses resultados, esses números que tem aqui, eles são números anteriores à pandemia, tá? Eu até pesquisei algumas coisas, depois eu não achei mais nada assim. E até eu peço desculpa, eu esqueci de botar as datas aqui e tal, e as referências de como eles fizeram, mas assim, ó, isso aqui são resultados dos produtos das próprias empresas, tá? Não é tipo uma pesquisa de mercado. A CompuWare fez pesquisa com, sei lá, 100 mil pessoas no mundo. Não, não. Foi resultado de um retorno de um aplicativo deles, tá? Assim como a Fifth Quadrant também. Então, pensa que a CompuWare, eles deram essas duas visões para o software deles, né? E aí que aqui a gente está exatamente nisso que está falando ali relacionado ao resultado para o cliente, né? É tipo, ó, até 16% dos usuários utilizam novamente o aplicativo que não causou uma primeira boa impressão, né? E aí vamos pensar que num número real de 100, né, 44% desses caras, dessas pessoas, deletam, né? São mais impacientes nesse percentual geral e cospem fora o aplicativo e não usam mais. Né? Por quê? Porque ele não realizou uma ação desejada. E como é que tu identifica essa ação desejada? Né? Porque eu, como uma pessoa de qualidade, o que me importou naquele momento foi validar a funcionalidade. Mas eu não sei a expectativa do cliente. E isso tem que estar inserido no negócio, de certa forma. Então, essa seria a ideia das responsabilidades que a gente tem que ter, principalmente para os novos produtos, novos projetos que a gente atua, tá? E também a Fifth Quadrant deu uma ideia aqui de que até 80%, eu nem pesquisei qual era o aplicativo deles lá, o produto, tá? Porque tipo 80% parariam de usar algo da empresa. Eu fiquei pensando isso aqui no tipo, puta, o cara tá comprando Bitcoin e derrubou lá a plataforma e perdeu os Bitcoin, porque daí 80% já era, né? Após uma experiência ruim, né? Mas assim, são números bem superficiais, eu quero dizer, das informações, só para vocês terem uma ideia que isso aqui as empresas têm uma visão disso hoje,
né? E hoje foi, tipo, há 2, 3 anos atrás, antes de sair essa parte do manifesto do teste ágil e tal. E o quanto é importante, de novo, né, na minha visão, que ao final a gente tem que estar inserido nesses tópicos aqui e mais e além, né, como diz o manifesto, para que a gente tenha uma responsabilidade, né, de certa forma, com o produto final e não só com aquela sprint, só com aquele material que a gente tem, com aquele produto inicial ali, né, durante as sprints e tal, tá? Então, como eu disse, assim, era uma ideia de resenha, né? Era uma ideia de trazer para vocês assim essa visão do que eu vivenciei em alguns projetos, né? E o quanto eu já tinha pensado nisso para frente, e agora encontrando alguns materiais é tão legal começar a visualizar isso, e que hoje, e até pelo que aconteceu no MTC, há 2 dias atrás, 3 dias atrás, né, no sábado, o mercado focado na qualidade tem que estar focado na responsabilidade com o produto final, e não mais só naquele teste, naquela verificação pontual, né? Então, para trazer essa percepção para vocês, assim, disso. Para quem for se inserir no mundo da qualidade, não vai ser só no teste, tá? Vai ser no geral, é tudo. Mas para nós, QAs, esse envolvimento ele tem que ser de uma forma mais entendimento daquilo que tu está validando e não só verificando as coisas. Beleza? Então, fica o meu agradecimento aqui, obrigado pelo tempo, pela oportunidade de estar colocando isso para vocês aqui. Aqui estão os meus contatos de e-mail aqui da Salf, né? E meu LinkedIn é fácil de colocar, se colocar Dejair lá ou a Deja, duvido que vai ter outro, né? Matheus, a Dejair Oliveira Gomes lá, duvido que vai ter outro. Num outro momento eu conto a história do meu nome, não vai ser agora, é longa a história do meu nome, né? Mas só para brincar um pouco, assim, então fiquem à vontade, adicionem no LinkedIn lá, chamem também para tirar apoio, dúvida, alguma coisa. E é isso, né? Agradeço aí o tempo. Eu vou deixar uma imagem aqui, que a Noelle pediu para eu deixar aqui, né, para a parte do sorteio, né, No? Então, eu vou deixar a mão aqui, a Isso. imagem, para a gente não poder ficar trocando Obrigada papo pelo de marketing. experiência. Não, tranquilo. Eu vou deixar só compartilhar a imagem aqui. Enquanto aí o pessoal também, se tiver algum questionamento, alguma coisa, a gente já vai trocando ideia enquanto essa imagem fica aqui para a galera aproveitar o sorteio depois aí. Deixa eu ver só cadê a imagem agora aqui no Google Imagens. Aqui. Beleza. Tá aparecendo bem, hein? Acho que tá, né? Tá sim. Beleza. Então tá, então é isso. Perfeito. De novo aí, obrigado, né? E vamos ver o que tem de. Se tem alguma coisa de dúvida aí, alguma coisa de bate-papo. A gente fazer essa resenha valer a pena agora. Então, Adeja, enquanto o pessoal vai formulando e pensando em algumas questões, acho que tu trouxe bastante informação enriquecedora aí da área de QA. Eu queria até estava escrevendo aqui no chat, primeiro te agradecendo aí pelas informações e pela resenha, como tu mesmo colocou. E eu queria aproveitar para te perguntar, assim, tu falou um pouco da ideia tu deu uma ideia muito legal de construção, assim, de carreira. Se tu puder dar uma ideia para a galera que está aí na sala, né, provavelmente alguns alunos aí, né, para que eles entendam, porque o que acontece, né, pelo menos assim, a grande maioria dos cursos técnicos não formam QAs, né, eles, em geral, formam desenvolvedores. Mas para essa galera que é desenvolvedor, que está formando, está dentro de um curso técnico em informática, um TDS, como é que eles poderiam, né, se inserir dentro do mercado de QA? O que eles deveriam buscar de formação extra ou de conhecimento para que eles pudessem se aplicar a vagas de QA, por exemplo? Massa. Boa. Eu acho que, vamos dizer assim, para esse papo aqui, obviamente, eu vou acabar sendo um bom exemplo para dar, né? Nesse sentido. Como eu disse no início ali, eu saí da área comercial, eu trabalhava como representante comercial e comecei a estudar tecnologia por gosto, né? Por curtir e tal, não sei o quê. E eu fiz, literalmente, um curso particular para ser testador. Tá? Não tinha nada a ver, particular, assim, era uma menina que ela era conhecida e tal, e ela, naquele momento eu me lembro que ela trabalhava, acho que na HP, e ela simplesmente resolveu dar aula de teste, assim,
sabe? E para tentar, não sei até se para tentar levantar a gente para contratar lá na época na HP. O que eu fiz naquele momento, por mais absurdo que seja, assim, foi literalmente ela me mostrando a ideia de entendimento de funcionalidades, né? Ela abriu um site e me mostrou, ó, isso aqui são funcionalidades e tal, e isso para nós desenvolvedores é muito mais fácil de visualizar, né? Hoje, e aí, claro, e aí com o tempo eu acabei me inserindo em projeto efetivo e tal, comecei a entender o que o analista de qualidade fazia, que era ler requisitos, né, mapeados ali, entender critérios de aceite e pensar em cenário de teste, né? Como a gente falou, brincou ali no 1 mais 1, tem que dar 2. Esse vai ser teu teste, né? Para nós hoje, como eu me formei em ADS, por exemplo, eu também não tenho formação de qualidade, né? Eu tive uma cadeira na época, não sei nem se o Luciano Zanuzzi ainda dá aula aí no Senac, né? Mas eu tive uma cadeira de qualidade com ele, que foi ele trouxe alguns pontos naquele momento que mesmo a gente trabalhando com desenvolvimento, e ele também dava, se não me engano, uma cadeira de análise de sistema, né, na época de UML e tal. Então ele conseguiu, de certa forma, mesclar a orientação, dizendo, ó, isso aqui é uma análise de sistema, onde tem as regras de negócio, ainda era muito focado em português estruturado, muito mais do que é hoje em histórias de usuário, né? Usando ali um BDD e tal. Então era muito focado nessa português estruturado e tu começar a entender cenários ali dentro. E com o tempo posterior à faculdade, eu me envolvi com automação, né? E aí, finalmente, vamos dizer assim, ou efetivamente, eu acabei usando a minha expertise de faculdade com desenvolvimento e código, né? Hoje, o mercado de qualidade ele pede muito às pessoas que tenham conhecimento, mesmo que mínimo, em alguma linguagem de desenvolvimento, né? Então, as pessoas que estão aprendendo aí a desenvolver, estão aprendendo a entender o que é classe, orientação a objeto, né? Desenvolvimento do software em si, conseguem ter essa visão para a área de qualidade muito mais direcionada para o desenvolvimento de automação de teste, né? Mas a visão ela tem que ser muito mais analítica do que só ler aquela regra e desenvolver aquela regra. E aí eu quero dizer analítico trazendo essa ideia de novo aqui da concepção do negócio, né? A gente, como área de qualidade hoje, sendo ele automação, né, ou não, mas focando em automação e por causa do código em si, vocês vão ter que acabar correndo atrás no sentido de, além de entender o que são as regras de negócio e ser mais analítico, porque normalmente são user stories que são usadas, né? Tu não tem regras efetivas em português estruturado, né? Que é se não e então, né? A visão ela vai ter que ser um pouco mais para entender e tu conseguir passar isso para o código, né? Então hoje o teste em si, a qualidade, ela vai acabar sendo focada muito para a área de desenvolvimento, né? Vai acabar caindo com uma automação aí em Java, em Python, usando algum framework pronto, alguma IDE pronta, tipo, sei lá, vamos chutar uma aqui que é o Postman, por exemplo, que tu consegue trabalhar em JavaScript dentro do Postman e produzir código, né? De teste em JavaScript dentro do Postman e tal, o Robot Framework, que é em Python, né? Então tu trabalha, ele não tem uma IDE tão montada que nem o Postman, mas tu consegue produzir em código com Python. Então é orientação a objeto ali e tal, né? É o que eu sugiro, sim. Então, assim, eu sugiro e comento, né? Não é nem sugestão, é ideia, né? Hoje, para ir para qualidade, eu acho que é muito mais focado para automação e aí tu vai acabar fazendo um passo para trás para a parte manual, né? E entender como seria fazer uma análise e tal, entender negócio, entender cenário e passar isso para a automação e para o desenvolvimento ali. Show de bola, Matheus. Já deu para entender assim como é que dá para inserir, né? Se inserir dentro desse segmento da tecnologia. Hoje é desenvolvimento, né? Hoje tu acaba caindo como um automatizador de teste, né? Muita vaga tá escrito assim, né? Automatizador de teste, né? Qualidade para automação, tal, né? E tu teria como dica aí pra galera, aí, pra gente botar aqui de repente até no chat aqui, como referências aí pra galera buscar informação aí, como tu falou ali do Postman, né, tu falou do robô Dá do sim, Python. tipo, hoje assim das ferramentas que eu trabalhei bastante, tá, nesses últimos, vou colocar de novo assim, nos últimos 4 anos, eu vou dizer assim,
tá? Por causa que eu me envolvi bastante com automação e aí subi, assim, vamos dizer, um passo ali para a parte mais analítica depois, né? É Postman, que atua com JavaScript, tá? E aí ele tem o framework por baixo dos panos, vamos dizer assim, que é o Newman, né? Que é muito mais usado para fazer integração de esteira, né? De pipeline. Então, o Postman e o Newman, eles atuam em conjunto, né? Porque o Newman, ele é uma linha de comando do Postman, na verdade, e aí tu acaba consumindo as collections que tu cria dentro do Postman, lá, principalmente, assim, para usar, eu usei muito no Jenkins, né? Que é a ferramenta aí de esteira, né? Para a parte de pipelines ali e tal, então eu acabava implantando isso com o Newman ali, né? Appium, isso não tem discussão, né? Appium, pode dizer o que tu quiser. A Appium é a ferramenta top do momento para teste para automação de testes de mobile, né? Então funciona tanto para Android quanto para iOS. Claro que aí tu vai ter aquele perrengue, né? Que para iOS tu vai ter que trabalhar com Apple, tu vai ter que trabalhar com Mac, né? Mas é muito mais fácil, vamos dizer assim, não que seja mais barato, né? Mas é muito mais fácil tu ter um Mac e o Appium e tu fazer as duas, né? De iOS e Android, do que tu trabalhar, obviamente, com a máquina Windows, né? Ou Linux, né? Mas uma máquina que não seja Apple para fazer iOS. Você não vai ter que acabar criando umas VM, inventando mágica, assim. Então, mas o Appium, né? Para automação mobile. E aí Matheus, também. como é que seria a pronúncia do Appium? Do Appium? O Appium, eu vou botar o link aqui, peraí. Eu vou botar o link. Show. Perfeito. Deixa eu pesquisar aqui. Eu boto o link já ali no chat. deixar o registro aqui para a galera. Uhum. E o pessoal pode ir buscando mais informação também, né? Isso, perfeito. Eu vou até botar aqui direto o link dele ali. Os downloads lá, deixa eu botar aqui. Aí, ó. Perfeito. Então, essa ferramenta é para mobile, né? Então, assim, ela é também uma ideia tem o desktop, né? E tem a parte que aí tu baixa lá, se tu pesquisar ali Appium Git ali, tu vai baixar daí a aplicação dele, né? Tu vai baixar a parte de framework dele para colocar aí em desenvolvimento de código mesmo, código-fonte. Então, tu pode fazer Java, Python e Ruby, se eu não me engano também, consegue fazer. Para validação de API, isso é mais clássico, vamos dizer assim, né? Mas tipo, cara, qualquer linguagem tu consegue trabalhar aí com REST Assured, né? Deixa eu botar aqui, não sei se... Deixa eu escrever aqui. REST Assured. Vou botar aqui no repositório do Maven aqui. Já fica o link. Legal. Do REST Assured. Então, isso aqui também é a mesma coisa, tanto com Python quanto com Java, né? Quanto com Ruby. O Hub que eu usei para validação, a gem lá, né, do Hub que eu usei para validação de API foi o HTTP Party. Vou botar aqui. Hub. Deixa eu ver aqui. Está no Medium. Aqui está no Git. Aqui, deixa eu ver. Um link que fique melhor aqui. Deixa eu botar aqui. Mas eu vou. Não sei se ele não tem um link direto porque ele é pelo Git. Eu vou colocar o link do Git aqui. Fica mais fácil. Acho tranquilo, acho que pelo menos já dá um ponto de partida, né, para a galera aí entender um pouquinho melhor, né, e se posicionar também. Vou botar separado. Isso, vou botar assim, ó, Hub, que é o HTTP Party, e também tem o RSpec. Aí esse dá para colocar assim que consegue pesquisar lá também, que é para o Hub. Né? São para validações aí de API, tá? Aí Selenium, né, para validação de front-end, e também entra tanto para Java, quanto para Hub, quanto para Python, né? Alguns frameworks assim que também dá para usar para validar
Assim como o Hash Assured também tem o Spock, literalmente como se diz mesmo o nome, né, do Spock lá, é o nome mesmo da ferramenta. Ele é em Groove, daí orientação ali, né, objeto e tal, quase como um Java, né, um Groove é um Java mais cascudo, né, o Groove. Então, isso aqui tudo é para a ideia de validação de API barra microserviço, né? O que é legal de pensar daqui a pouco também para uma ideia de legado, assim, né? Trabalhar com XML, dá para pensar no SoapY, né? Que é esse cara aqui, SoapY. Esse cara, ele é um framework, não, desculpa, é um IDE também, né? E aí ele coloca lá o caminho do XML, né? No caso, o endpoint lá, né? Que é do XML. E aí tu consegue produzir aqui código aqui dentro, literalmente de validação também, para fazer teste e tal. Pensando mais básico assim, if else, né? em Groove dentro dele. Né? Groove é assim, né? Então, assim, isso foram as coisas que eu já trabalhei com automação, tá? E trabalhei efetivamente dentro de projetos financeiros, principalmente, de novo, o Groove e o SoapY é legado, né, XML. Os demais aí é muito envolvido em API e microserviço, já mais atual, o Postman ali e tal, e o REST Assured, né. Tem outros, tá, tem muito mais, mas assim, esses é o que eu posso dizer, inclusive, que a gente se preocupa com a Salf aqui, por exemplo, em algumas entrevistas e necessidades de vagas, né. Até para já dar a dica, vamos dizer assim, né? Dá uma olhada nas vagas da Salf lá. Eu tava olhando lá o perfil da Salf lá do LinkedIn, tem bastante vaga para hackear, né? Sim, tá aquecido, tá? A gente É, tá fazendo, eu apoio, né, em algumas entrevistas também lá, legal. principalmente para as automações ali. Então, tá bem aquecido, sim, a gente tá com... Boa, obrigado, Jair, ótimo. Tá bem aberto mesmo, assim, o mercado para qualidade. Ó, a Noelle também botou ali. Show. E, e aí até jogando um pouco contra a Salf, né? Mas, tipo, tem muita vaga aqui na Salf, mas tem muita vaga pro mundo inteiro, tá? A gente recebe direto, assim. Eu sei, não, desculpa, mas é real. A parte de automação aí ela tá bem aquecida, assim. É uma coisa que a gente conversou bastante no MTC. Conversou mais, pessoal, né? Eu acabei não envolvendo nos painéis principais, assim. Mas a galera tá buscando isso. E aí entra na resposta até que eu comentei antes ali para ti, né, Jair, que tu perguntou, pediu para eu comentar, que é como é que hoje a pessoa que está se formando com desenvolvimento vai conseguir se inserir em qualidade se tem interesse, né? Isso. É mão na massa com código. A galera o mercado tá buscando muita gente que tenha, mesmo que um mínimo de conhecimento de desenvolvimento, mas tem que ter pelo menos uma ideia de tu quer validar front-end ou tu quer validar back-end, né? E aí, Sim, nesse sentido, o front-end também entra o Action, né? Para legal. mobile ali. Então, mas assim, tu consegue fazer, cara, o cara faz mágica aí, né? Sempre, tudo é possível, né? Só tem um tempo para fazer. É verdade. Mas, mas é isso. Então, assim, é o que eu indico, assim, de cabeça, pensando rápido aqui, nessas situações aí de trabalho como QA. E, cara, o foco na metodologia ágil hoje, né? A gente tem que tentar também aprender assim a viver essa ideia das cerimônias ágeis, né? E se Uhum. preocupar em cobrar bastante isso nos projetos. Assim. Cobrar, eu quero dizer, pode cobrar mesmo, porque a ideia é que quando tu entra num projeto que atua com metodologia ágil, quando tu chega no final nas lições aprendidas lá, né? É exatamente isso, né? É tu cobrar, ó, cara, a minha sprint foi terrível, não fiz tal coisa, não entendi tal coisa e ninguém me explicou. Isso é evolutivo. E aí a garantia de qualidade entra aí também, né? Entra nessa situação, é tu garantir que tudo para frente tenha qualidade, principalmente no processo de desenvolvimento do produto, né? E aí joga para frente de novo e já vamos fazer o looping do assunto, né? Se preocupando com o produto final. Perfeito, perfeito. Pessoal, alguém aí quer trazer alguma dúvida aqui? Quer aproveitar o momento aí para esclarecer alguma questão aí? Aproveitem aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Não, só para falar aqui, o Matheus, esse material é riquíssimo, né? Essa apresentação que tu fizeste aí, que vai além, né, dessa questão da testagem, ou seja, toda essa preocupação, né, do horizonte, assim, da qualidade, tá? Achei sensacional, muito legal essa apresentação. Legal, obrigado. Obrigado. Eu digo assim, cara, isso foi umas coisas que, claro, de novo, né, eu tô quase fazendo 40 anos aí, né? Então, tipo, 10 já atuando com TI, né? E desses 10 aí, uns 8 aí, né, como QA. Então a gente acaba, de certa forma, isso fica para vocês também, né, como professores, vocês já passaram por isso também, né? Tu acaba começando a visualizar coisas para frente, assim, né? De certa forma, né? Então, e aí tu tenta sugerir também a evolução para as pessoas que estão vindo aí, para não cair talvez no mesmo buraco que a gente caiu, vamos dizer assim, né? Ajudar a pular aquele buraquinho, né? Então, para mim é muito legal falar, eu gosto de falar sobre isso, assim, até hoje, como eu até comentei, eu não atuo tanto mais como um analista de qualidade hoje, né? Eu trabalho mais como analista de sistema e tal, e produto ali. Mas isso é um negócio que sempre eu falo para as pessoas que trabalham comigo nos projetos, assim, né? Essa parte da qualidade, dessa visão um pouco para fora da caixinha, sai só de testar, né? Começa a pensar em validar e verificar, usa esse outro termo, não só testa, né? Porque daí tu acaba tendo uma visão diferente da coisa, assim. Muito bom, tu trouxe uns conceitos e umas definições bem legais, hein, né, de teste, como o próprio Regis falou, né? Não é só o teste, né? Testar por testar, se um e um vai dar 2. Será que ele não tem que dar 3? Né, o resultado? Perfeito, Isso. Muito bom. Muito bom. Abre, tá né? Blow mind. Verdade. Galera, eu acho que assim, o pessoal aqui tá meio tímido, né? Então. Só o Bernardo botou ali que não tem e o Fábio me agradeceu. Valeu, Fábio. Show de bola. Matheus, muito obrigado. Acho que em nome do Senac a gente agradece aí. Poxa, que pena, Eduardo, mas ela tá gravada, tá, Eduardo? Então a gente vai depois verificar, pede lá pro pedagógico, lá pro PDG, pdgtech@senacrs.com.br, pede lá para o pessoal lá a gravação, tá? Começou na verdade, 8h30, cara. Tranquilo. Ele disse que começou, ele estava na outra. Tava ele estava numa outra. Verdade. Isso. Mas tranquilo, tá gravada, pede lá pro pessoal do pedagógico que o pessoal vai disponibilizar a gravação para ti, tá? Beleza. Eu vou colocar o e-mail do pedagógico e qualquer coisa aqui. Também. PDG. Até tava ali. Deixa eu botar aqui. Pesquisem no LinkedIn lá, se quiserem. Matheus Adejair. Vou botar aqui no chat. Perfeito. Qualquer coisa, pesquisa no LinkedIn lá, adicione, a gente troca ideia lá, fiquem à vontade. Show de bola, isso aí. Então, eu acho que a gente pode ir encerrando, né, Deja? Acho que já estamos aí no final da noite também, né? Acho que já deu para entender. O galera acho que já conseguiu ter uma boa ideia aí da construção aí do trabalho, né, Matheus? E obrigado mais uma vez aí para a Salf. Obrigado, obrigado, Matheus, novamente. O Regis, não sei se tu quer complementar mais alguma questão aí, fica à vontade. Não, seria isso, agradecer ao Matheus e a empresa, né? Tá? Então foi muito legal, foi bem bacana mesmo, tá? Já vi conceitos assim que até deram amplitude maior no pensamento, é bem isso que tu falou mesmo, né? Pensar fora da caixinha. Obrigado mesmo, Matheus. Show de bola. Obrigado aí, valeu, a gente agradece também. Não sei se a Nô quer falar alguma coisa aí, mas acho que é isso, né, Nô? Então, fechamos. Por mim, sim. Parabéns, Adeja, valeu mesmo. Tá bom. E eu acho... Não, eu vou até chamar... O pessoal aqui tá cadastrado no Hackathon também. Ou porque tu vai estar lá devem como... mas tu vai estar como mentor, né? Um dos mentores. Boa. Eu vou estar lá na sexta-feira como monitor lá também. Então, pintar perfeito. Lá, tirar trocar uma ideia, eu vou estar por aí também. Show de bola. Além disso, a Deja vai estar lá. Temos, eu acho, mais duas pessoas também como monitoras, mais 150 energéticos para o pessoal, para deixar o pessoal bem ligado lá, para esse hackathon dar resultado. É isso aí, vai ter que ser solução lá. Boa, gente. Beleza, brigadão. Valeu. Qualquer coisa, as ordens, só chamar. Uma boa noite para vocês aí.